Vamos ler então o capítulo 14 do Evangelho de João, a partir do verso de número 15. Preste atenção à palavra do nosso Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós, e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Até aí, vamos orar. Baixe suas cabeças mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos novamente pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, lida e exposta. Senhor, nós reconhecemos a nossa fraqueza e limitação, a nossa dificuldade em entender a Tua verdade, a Tua revelação, que é tão maravilhosa, tão profunda, tão importante. Nós pedimos que o Seu Espírito nos ajude a entender a Tua palavra, que o Teu Espírito aplique a Tua palavra em nossos corações, e a Tua palavra, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, nos transforme verdadeiramente. Faça-nos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. No nome dEle que nós oramos. Amém. Irmãos, promessas são muito importantes na nossa vida. Desde a infância até a vida adulta, promessas fazem parte da nossa vida, da nossa rotina. Quando você é criança, uma das melhores maneiras de se confortar uma criança que talvez caiu e se machucou é através de promessas. Você promete a ele que aquela dor vai passar. E como a criança confia em você, aquela promessa traz conforto, traz esperança. Promessas são importantes. Mas não apenas enquanto crianças, em toda a nossa vida. Você faz promessas e você conta com promessas no seu dia a dia. Talvez você pense, mas não podemos confiar em ninguém, logo as promessas não são tão importantes assim. Mas veja, como você se sente quando uma promessa feita para você é quebrada? Você se sente frustrado, decepcionado, triste, talvez desesperançoso. A sua reação a uma promessa quebrada mostra que mesmo que você não aceite, as promessas importam, as promessas têm significância na sua vida. E principalmente quando estamos falando de pessoas em que você confia plenamente, a própria promessa já é em si uma bênção, já traz conforto, já traz consolação, já traz esperança. Promessas são importantes. No discurso que Cristo está fazendo aqui, nestes capítulos, nós temos várias e várias promessas do Senhor para os seus discípulos. E olha só que interessante, nós estamos falando das palavras finais de Jesus para os seus discípulos, antes de Jesus ir para a sua morte. Os discípulos viveriam, continuariam a sua vida. Os discípulos tinham uma missão para fazer quando Cristo fosse elevado aos céus. Os discípulos estavam vendo as profecias do Antigo Testamento se cumprir, como o próprio Jesus vai explicar no próximo capítulo. A ida de Cristo até a cruz e a sua ressurreição era para a vantagem
dos próprios discípulos. Cristo vai dizer com todas as palavras: é bom para vocês, é melhor para vocês que eu vá. Não se entristeçam que eu estou indo, porque eu estou indo fazer algo que é para o seu bem, que é melhor para vocês, para a sua vantagem. Tudo isso é verdade. Quem iria sofrer é Jesus, quem iria morrer é Jesus, quem iria pagar o preço pelos pecados é Jesus, quem iria suportar a ira completa de Deus Pai é Jesus. Mas em todo esse discurso, quem faz o conforto é Cristo Jesus. E como? Através de promessas. Nós já vimos, já meditamos, porque esse discurso começa no capítulo 13. Nós já vimos que Cristo já fez várias promessas. No próprio capítulo 14, Jesus já havia dito: olha, não se entristeça, não se turbe o vosso coração. E a promessa de Jesus é: eu vou para fazer morada para vocês, eu vou preparar um lugar, e eu volto para levar vocês comigo. Jesus fez outras promessas. O texto que nós meditamos, na virada do ano, Jesus diz: olha, vocês vão fazer parte de obras maiores do que as que eu fiz. E tudo que vocês pedirem, qualquer coisa que vocês precisarem, eu farei por vocês, quando pedires em meu nome, para a glória de Deus Pai. Promessas. Jesus faz promessas para os seus discípulos. Essas promessas servem para trazer conforto e paz. Nós vivemos em situações não parecidas com a dos discípulos. Nós já vivemos em um período em que a obra de Cristo se cumpriu, Cristo já está assunto aos céus, já reina assentado no trono, entronizado, mas nós temos que olhar para as promessas de Cristo e achar conforto nelas também, porque ainda vivemos num mundo caído, temos uma missão para fazer, ainda aguardamos a volta de Jesus Cristo para nos levar para o local onde todas as promessas se cumprirão plenamente, e onde não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor. Mas enquanto vivemos nessa vida como peregrinos, passaremos por tribulações. Como Jesus disse, no mundo tereis tribulações. Como enfrentar essas tribulações? Olhando para as promessas de Jesus. E no texto que nós lemos, Jesus conforta os seus discípulos, prometendo outro Consolador, nova vida em Cristo e um relacionamento pleno com Deus. Neste texto, do versículo 15 ao versículo 24 do Evangelho de João, capítulo 14, nós vemos Cristo confortando os seus discípulos, prometendo outro Consolador, nova vida e um relacionamento pleno com Deus. Preste atenção, Jesus conforta seus discípulos. Veja como o nosso texto começa, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Durante todo esse discurso, o amor de Deus tem sido um tema importante e constante. O amor de Deus é o que faz que Cristo fosse para a cruz morrer, pagar os preços dos nossos pecados. O amor de Deus está em todo o discurso de Cristo Jesus. É um tema constante em todas as partes desse diálogo que Jesus tem com os discípulos, desse discurso. É a primeira vez que Jesus fala agora do amor dos discípulos por Ele. Até agora ele estava falando do amor dele pelos discípulos. E ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Cristo faz promessas. Promessas que trazem conforto, que trazem paz, mas promessas que são para os discípulos. Não são promessas para todas as pessoas, são promessas para os seguidores de Cristo Jesus, os filhos de Deus, aqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Mas como saber quem são esses discípulos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus conforta os discípulos. Quem são? Os que o amam e o obedecem. Esse versículo em si só é um versículo que transforma toda a nossa visão de amor e do que é um sentimento e de como mostramos o nosso amor. O mundo tem uma visão de que amor é um mero sentimento, algo idealizado, romantizado. O amor é algo que aumenta, diminui,
Quantas pessoas dizem, eu preciso me separar no meu casamento porque o amor acabou. Perceba, o amor não é um mero sentimento. O amor é um mandamento. O amor é o resumo de todos os mandamentos de Deus. Quando perguntaram para Jesus qual o mandamento mais importante, como que ele resumiu os 10 mandamentos? Amarás teu Deus de todo o teu coração, amor a Deus, e amarás o próximo como a si mesmo. Os 10 mandamentos se resumem em amor. Amor não é um mero sentimento, amor não é um desejo, uma atração, amor não é algo positivo que entra na sua mente e te faz ver outras pessoas com bons olhos. Amor é um mandamento que se evidencia em atitudes e atitudes de obediência. O amor é um mandamento que se evidencia em atitudes, novamente, destruindo todas as noções que o mundo traz sobre o amor. Não é um mero sentimento, é um mandamento, e não é um mero sentimento, se resume em atitudes. Amor que fica em palavras bonitas não é amor verdadeiro. Amor que se baseia em paixões não é amor verdadeiro. Amor que é apenas um sentimento positivo quando a pessoa está te agradando ou está servindo para alguma coisa na sua vida, não é amor verdadeiro. Amor é um mandamento que significa atitudes. Amor por Cristo Jesus significa obedecer às palavras de Cristo Jesus. Se você ama Jesus, você obedece os seus mandamentos. Mas preste atenção, nós devemos explicar este versículo com mais detalhes, porque muitas pessoas abusam do que aqui está escrito. De um lado, religiões, igrejas, pessoas olham para isso aqui e entendem o seguinte: se eu obedecer o suficiente, quer dizer que eu amo a Deus o suficiente. Quer dizer que os meus pecados são perdoados. Quer dizer que eu tenho paz com Deus. Quer dizer que a minha situação está resolvida. A minha dívida foi paga porque eu obedeci o suficiente. E aí a pessoa vive uma vida incansável em busca do merecimento do amor de Deus através das suas obras. O problema com isso, em primeiro lugar, é que contraria completamente a mensagem das Escrituras. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Salvação pela graça apenas, pela fé apenas, em Jesus Cristo apenas. Nós não contribuímos nem 1 milímetro da nossa salvação. Mas além de contrariar isso, o outro problema dessa visão, de que você consegue obedecer o suficiente para conquistar o amor de Deus, para merecer o amor de Deus, é que limita a sua própria obediência. O que eu quero que nós entendamos nessa noite é o seguinte, irmãos: as pessoas que olham, que têm essa visão, que a obediência conquista o amor de Deus, e assim buscam a sua salvação através da sua obediência, olha para o que nós ensinamos, que é o ensinamento bíblico, que somos salvos pela graça, não contribuímos em nada, e dizem o seguinte: por isso que vocês não fazem nada, por isso que vocês não obedecem, por isso que vocês vivem como querem. Como você vai ensinar as pessoas da sua igreja, ó pastor, a obedecer os mandamentos de Deus, se você está dizendo que a obediência não produz efeito nenhum? Não é isso que estamos dizendo. Não é isso que estamos dizendo. O que nós queremos dizer é que quando obedecemos, evidenciando o nosso amor de Cristo, e entendendo que esse amor se origina em Deus, a nossa obediência supera infinitamente qualquer pessoa que está tentando conquistar a sua salvação. Novamente, o texto que nós lemos, 1 João, no nosso culto hoje, é claro: amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e revelou o seu amor, mandando o seu Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar. Isso é evidência do amor de Deus por nós. Isso já aconteceu, já está feito.
Todos aqueles que creem e professam o nome de Jesus Cristo já são recipientes deste amor, já têm os seus pecados perdoados, já têm moradia no céu, já são filhos de Deus. Se você crê com o seu coração e professa com os seus lábios, Jesus é o Salvador da sua vida, morreu para perdoar os seus pecados, você já está salvo. Mas então, entendendo isso, entendendo essa certeza, entendendo esse amor tão grande, indescritível, necessariamente produz em nossos corações o desejo de obedecer que supera qualquer pessoa que está tentando conquistar a sua salvação. Preste atenção, irmãos. Uma pessoa que se diz calvinista, reformada, que diz crer nas doutrinas da graça, que somos salvos pela graça mediante a fé, deveria ser a pessoa que mais trabalha, que mais busca obedecer, que vive uma vida de maior santidade do que todas as outras igrejas, do que todas as outras doutrinas, do que todos os outros ensinamentos, porque a nossa obediência é motivada pelo amor. O amor de Deus e o nosso amor por Ele em resposta. Você é um discípulo de Cristo? Ame a Cristo. Guarde os mandamentos de Cristo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E então, preste atenção, guardareis os meus mandamentos. E, o texto continua, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Se você é um discípulo de Cristo, se você o ama, se você guarda os seus mandamentos, mesmo que de maneira imperfeita, nunca conseguiremos perfeição nesta vida, mesmo assim, você pode olhar para essas promessas e tirar todo o conforto que você precisa. 3 promessas que Cristo faz. Outro Consolador, do versículo 16 até o versículo 17. Jesus diz, eu rogarei ao Pai, Cristo, o Filho, pedindo ao Pai, e Ele vos dará, é certo, é certeza, não há dúvida, Ele vos dará outro Consolador. O texto original deve ser entendido, um outro Consolador, do mesmo tipo que eu. Obviamente, Jesus está falando do Espírito Santo. Veja no versículo 17, o Espírito da verdade. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. O Deus Filho roga ao Deus Pai que envia o Espírito Santo, a terceira pessoa, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, para estar sempre conosco. Se somos discípulos de Cristo, temos o Espírito Consolador sempre conosco. Preste atenção, um outro Consolador, porque o que o Espírito faz é o que Jesus fez para os discípulos enquanto esteve aqui na terra. Jesus é o primeiro Consolador. O que nós estamos vendo nesse discurso é prova disso, os discípulos com os corações entristecidos por conta das circunstâncias e Cristo Jesus os consolando, os confortando com a palavra de Deus, que é a verdade. É exatamente isso que o Espírito faz. Quando você está em um momento de tristeza, e você sem explicação nenhuma, você se lembra de uma palavra, de um versículo da palavra de Deus que te traz esperança. Saiba que é o Espírito te lembrando, é o Espírito te consolando, é o Espírito fazendo o que Jesus faz aqui com os discípulos. O Espírito da verdade, que guia até a verdade, que guia na verdade, é dado a todos os discípulos de Cristo Jesus. Irmãos, se você ama Cristo, nos momentos mais baixos da sua vida, você pode ter certeza que o Espírito está com você, em você, e Ele te consola e te conforta. Quantas vezes você já viu uma pessoa, discípula de Jesus Cristo, um cristão, passando por um momento de sofrimento, e você olha para aquela pessoa e você pensa, como pode essa pessoa suportar? Talvez você foi consolar essa pessoa e a própria pessoa te consolou, e você sai dessa visita sem entender o que aconteceu, e você se pergunta, por quê, como? Como que essa pessoa não está desesperada, não está entregue aos meios de tentar fugir da realidade? Como que essa pessoa tem força? O Espírito Consolador. Os discípulos de Cristo nunca estão sozinhos, têm o Espírito. Os discípulos de Cristo, aqueles que amam a Jesus e guardam os seus mandamentos, têm o Espírito. Preste atenção, Jesus diz claramente, o mundo não o vê e não o conhece. Vós
os discípulos, o conheceis e ele habita convosco e estará em vós. Mas essa não é a única promessa. Jesus faz outra promessa. No versículo 18 ele diz o seguinte: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E Jesus aqui provavelmente está antecipando um questionamento dos discípulos. Novamente, Jesus está avisando: eu vou para a minha morte, eu vou ressuscitar, mas vou subir aos céus. O meu tempo com vocês, 11 discípulos que me amam, que eu amo, está acabando. Por isso que é o discurso de despedida. Os discípulos se entristecem, Jesus então os conforta. E nesse texto ele conforta dizendo: olha, eu vou, mas eu vou rogar ao Pai um outro Consolador, que fará o que eu faço, continuará o ministério de consolação. Será um advogado, um paracleto, a palavra original, que tem um sentido de consolador, aquele que conforta, aquele que advoga em nosso favor. Vocês têm o Espírito com vocês, se alegrem, tirem o conforto dessa verdade, dessa promessa. Mas provavelmente os discípulos pensaram: mas e o Senhor Jesus? Nós queremos que o Senhor continue conosco, nós amamos a Ti, nós gostamos de estar na Tua presença, de aprender, o Senhor é o nosso mestre. E o Senhor? Jesus responde: não vos deixarei órfãos. Órfãos, no sentido do contexto da época, não significa apenas uma pessoa que não tem ou o pai ou a mãe ou ambos. Mas órfão também se aplicava a uma pessoa que perdia o seu mestre. Um discípulo sem mestre era chamado de órfão. Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Preste atenção, irmãos. Jesus conforta os discípulos, os seus discípulos, com a promessa do Consolador e com a promessa da nova vida. Porque eu vivo, vós também vivereis. Essa nova vida é apenas para os discípulos. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Não me manifestarei para o mundo. Essa ida e vinda, o mundo ver e só os discípulos ver a manifestação de Cristo, Jesus está referindo a sua morte e ressurreição. E veja, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu apenas para os seus discípulos. Apenas os que o amavam viram Jesus pessoalmente ressurreto. As palavras de Cristo se cumpriram em sua ressurreição. Ele não deixou os discípulos órfãos, ele voltou para eles. E a volta de Cristo, a sua ressurreição, significa que ele venceu a morte. E porque ele vive, nós vivemos. Vida nova em Cristo Jesus. Todo aquele que ama Cristo Jesus, que guarda os seus mandamentos, vive e vive eternamente. Irmãos, se você ama Jesus Cristo, se você por amor busca obedecer às palavras de Cristo, você pode ter certeza, como foi dito hoje de manhã na escola dominical, mesmo a sua morte não é o fim. A sua morte é uma mera formatura. Uma mera formatura. Porque Cristo vive, você vive. Vida nova em Cristo Jesus. Olha as promessas de Jesus trazendo conforto. Outro Consolador. Nunca está sozinho. Sempre tem o Espírito da verdade. Vida nova em Cristo Jesus. Essa nova vida flui da vida de Jesus. Porque Ele ressuscitou. Porque Ele vive, nós vivemos. Mas Jesus continua a descrever. Ele diz, naquele dia, na ressurreição de Cristo, quando Ele se manifesta aos discípulos. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa nova vida é uma vida de conhecimento amplo com o Senhor, com o nosso Deus. Irmãos, esse texto não é muito fácil de se entender. Nós estamos aqui tendo o privilégio de olhar para algo misterioso e maravilhoso, que é a verdade da Trindade. Um Deus em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas iguais em poder, da mesma substância, iguais em poder e glória. Três em um. Um Deus, não há dois deuses, três deuses. Um Deus, único, sem partes, sem corpo, indivisível, em três pessoas. Essa nova vida em Cristo Jesus nos traz
esse conhecimento, saber essa verdade, a revelação deste Deus a nós. Preste atenção. Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Em Cristo Jesus, através da fé, somos unidos a Cristo Jesus. Nós vivemos nele, ele vive em nós. E isso significa que nós temos esse conhecimento, o amor de Deus de uma maneira experimental, de uma maneira maravilhosa. Mas novamente, no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, porque eu e meu Pai o amamos. Novamente, maravilhoso, surpreendente, impossível de entendermos perfeitamente, porque a nossa mente é limitada, mas o que você pode tirar deste texto é o seguinte: o Deus Trino, se você ama a Cristo Jesus, se você obedece às palavras de Jesus Cristo, por amor, você tem o amor deste Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem a habitação do Espírito em você. Você tem nova vida com Cristo Jesus. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, estamos falando do próprio Deus, aquele que é o Criador, soberano, eterno. Se você parar um pouquinho e meditar em um atributo de Deus apenas, em sua infinitude, você vai começar a perceber que não há nada melhor do que conhecer este Deus. Não há nada melhor do que ter este Deus manifestado a nós na pessoa de Jesus Cristo. Não há nada melhor de saber de que Ele nos ama e o Filho nos ama, a ponto do Pai enviar o Filho, a ponto do Filho se entregar na cruz por nós. Vida nova em Cristo Jesus. Mas não é a última promessa. Jesus continua e promete um relacionamento pleno com este Deus. Preste atenção. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará a vós outro Consolador. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas o texto continua. Disse-lhe Judas, não Iscariotes. O evangelista João faz questão de nos lembrar que Judas Iscariotes, o traidor, não estava mais ali e não fez essa pergunta. Aqui estamos falando do outro Judas, o discípulo. Disse-lhe Judas, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos morada nele. A pergunta de Judas tem todo um contexto do Antigo Testamento por trás. Veja, aos olhos dos discípulos, que tinham a expectativa messiânica do judaísmo, de que o Messias viria e restabeleceria o reino de Israel neste mundo, traria novamente a glória que o reino de Israel já teve um dia. Essa era a expectativa que eles tinham sobre o Messias. E os discípulos, por mais que ouviam a mensagem de Cristo e aprenderam sobre o amor de Deus, sobre o perdão dos pecados, ainda tinham essa expectativa em seus corações. Então, quando Cristo dizia que iria morrer e ressuscitaria, e assim o reino de Deus seria estabelecido, seria a nova aliança inaugurada, todas essas promessas aos ouvidos dos discípulos traziam uma certa esperança para essa expectativa da reestruturação, do restabelecimento do reino de Israel aqui na terra. Por isso que quando Jesus diz, olha, o mundo me vê agora, mas não me verá mais. Só me manifestarei para os meus discípulos. A pergunta de Judas, dos discípulos, é compreensiva. Porque ele pergunta, como é que, de onde procede, é uma outra expressão para como é que o Senhor que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Como, Senhor?
que o mundo não verá o reino de Israel restabelecido. Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus responde, novamente, relacionando amor e obediência. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Mas olha a promessa: e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se você ama a Jesus Cristo, você tem o Consolador, você já tem nova vida em Cristo Jesus, e você é morada de Deus, através do Espírito. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, através do Espírito, habita em você. A palavra para morada aqui é a mesma palavra que Cristo usou no começo do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas. É uma palavra que significa habitação, um lugar aconchegante, um lugar permanente, um lugar onde você pode e gostaria de morar, de habitar. Jesus está dizendo: eu não vou me manifestar para o mundo, porque apenas os meus discípulos que me amam, a quem eu vou dar o Espírito Consolador, quem tem nova vida através da minha vida, esses discípulos têm o amor de Deus e se tornam morada de Deus. Relacionamento pleno. O Deus Trino fazendo habitação nos filhos dele, que se tornam filhos em Cristo Jesus. Isso se cumpriu na ressurreição de Cristo e no derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, é verdade. Mas ainda não se cumpriu completamente. Na volta de Cristo Jesus veremos essa promessa se cumprindo de maneira perfeita. E se você abrir sua Bíblia em Apocalipse 21 e 22, mas principalmente o capítulo 21, no versículo 3, e depois no final do capítulo, você vai ver que quando João tem a visão da nova Jerusalém, a nova criação, a cidade celestial, o lugar onde habitaremos para sempre, João faz questão de dizer, e lá não havia o templo, não havia o tabernáculo. No Antigo Testamento, o contexto em que os discípulos cresceram, se você quisesse entrar na presença de Deus, você precisava do ritual dos sacrifícios e do sumo sacerdote. E apenas depois de todo um sistema sacrificial, uma vez por ano, você se encontrava de maneira especial com Deus, através do sumo sacerdote. O que nós temos aqui é que em Cristo Jesus, esse relacionamento não é mais mediado por sacrifícios animais, não é mais mediado por pessoas, sumos sacerdotes falhos. É um relacionamento pleno, porque o próprio Deus faz morada em nossos corações. Queridos, isso não há palavras para descrever a profundidade da teologia deste texto. Confesso aos irmãos que durante essa semana lutei, preocupado como expor essas verdades, porque não sou digno nem capaz de explicar que os discípulos de Jesus, aqueles que o amam, são morada do Deus Trino, através do Espírito. Você não precisa de mais nada. Se você está em Cristo, você tem um relacionamento sem barreiras, sem limitações com este Deus. Sabendo de tudo isso, Jesus continua tocando na tecla da obediência. Porque tudo isso, que é tão maravilhoso, que é difícil até mesmo de explicar, só é verdade para os discípulos. Quem são os discípulos? Os que amam e obedecem. Veja, Deus faz morada nos nossos corações, através do Espírito, pela obra de Cristo Jesus. Fazer morada significa habitar de maneira aconchegante. O conforto, a paz, a tranquilidade que o mundo anseia, só é encontrada em Jesus Cristo, aqueles que o amam e guardam
os seus mandamentos. Precisamos reforçar essa mensagem. Amor significa obediência. Amor é evidenciado em obediência. Já explicamos que não estamos pregando um legalismo. Faça isso e conquiste o amor de Deus. Já explicamos que aqueles que mudam a moeda de lado e dizem que não importa como você vive, Jesus te ama e já te salvou, você pode fazer o que você quiser, também não entendem a mensagem da Bíblia. E eu vou além, eu digo que as pessoas que dizem isso estão pisando no amor de Deus. Não experimentaram o que é verdadeiramente o amor de Deus. Se você experimentou, meu irmão, minha irmã, se você experimenta, se você tem noção do que é o amor de Deus, o que é Deus fazer morada em seu coração, você vai buscar, você deve buscar morrer diariamente para o seu pecado e viver uma vida de santidade, não para conquistar nada, não para tentar comprar o amor de Deus, não porque o pastor fica falando e você não aguenta mais, não para manter uma boa reputação na sociedade, mas porque você ama, porque Ele te amou. Quanto mais você entender, experimentar o amor de Deus por você, mais o seu amor cresce e a sua obediência aumenta. Irmãos, uma outra maneira de explicar isso, outra maneira, é o que J.C. Ryle fala no seu comentário. E ele é um escritor em inglês, muito antigo, mas ele é bem prático. E ele diz da seguinte maneira: se você quer ser feliz, seja santo. Se você quer ser feliz, seja santo. E novamente, em momento nenhum ele está dizendo que você conquista a paz, que você conquista o amor, que você merece a paz que Deus dá. Não. As suas melhores obras são sujas e manchadas pelo pecado e não são dignas de Deus. Mas este Deus te ama tanto que faz morada em você, e quando você, por amor, busca obedecer as palavras, busca guardar as palavras dos mandamentos, Ele te dá conforto, Ele te dá paz, Ele te dá felicidade, no sentido genuíno da palavra. Não essa felicidade passageira que o mundo busca. Felicidade verdadeira. Se você quer ser feliz, seja santo. Talvez muitos dos irmãos que estão aqui estão tristes, com os corações atribulados, preocupados com os filhos, preocupados com os números do Covid que estão aumentando em todo lugar, preocupados com o que vai ser amanhã, preocupados com muitas outras coisas. Se você se lembrar das promessas de Cristo Jesus, essas preocupações todas se tornam pequenas e você percebe que são irrelevantes. Quantas pessoas lutam com a depressão forte, não conseguem sair de casa, não conseguem levantar da cama, porque as suas consciências estão pesadas. Cristãos verdadeiros, mas depois de alguma investigação percebe-se que essas pessoas estão vivendo em desobediência aberta à palavra de Deus, vivendo em rebeldia. Não estou dizendo aqui que todo mundo que tem depressão é um pecador ou tem depressão por causa do pecado, uma relação direta de um para um, não é isso. Mas muitas vezes o sentimento de depressão e tristeza e ansiedade vem do fato de que não estamos guardando a palavra de Cristo, vivendo em desobediência. E então a depressão vem, é um sentimento normal, porque a nossa mente já conheceu o amor de Deus Pai, e está vendo que a nossa resposta a este amor não é um amor de obediência, mas é rejeição e rebeldia. Isso traz tristeza, desânimo. Se você quer ser feliz, seja santo. Se você quer ser feliz, seja santo. Irmãos, Jesus conforta os seus discípulos. Se você é discípulo de Jesus, você tem todo o conforto que você precisa. Você tem toda a paz. Você pode descansar. O mundo pode estar de ponta cabeça e você pode fechar os olhos e dormir, porque você sabe que Cristo te deu outro Consolador. Cristo te deu nova vida nele mesmo. E pleno relacionamento. Você é morada de Deus Pai, Deus Filho, através de Deus Espírito Santo.